Hallo zusammen, tudo bem com vocês? Hoje eu quero esclarecer uma questão. Eu recebo várias perguntas nesse sentido, o que nós vamos usar mais no passado, né? O que nós alemães acabamos usando mais no passado. Ich war, que seria o pretérito do ich bin, né? Ich war, ou ich bin gewesen, que seria o perfect. Qual dos dois que nós usamos? Yeah? Só para deixar claro, né, que nós usamos ambos modos verbais, tanto perfect quanto pretérito no nosso dia a dia, certo? Mas o que nós precisamos entender é que acostumou-se, né, a usar alguns verbos, principalmente os auxiliares aí, o ich war, ich hatte, todos os verbos modais e alguns outros verbos de deslocamento, por exemplo, o verbo gehen, etc. Acostumou-se a usar eles mais no dia a dia, independente, né, da linha do tempo, né, se isso aconteceu agora de manhã, ou ontem, ou semana passada. Acostumou-se a usar esses verbos mais no pretérito. Yeah? Por que isso? Porque é mais rápido. Yeah? Então, até eu, por exemplo, fazer as seguintes frases. Então, eu estou aqui dando exemplos e também traduzindo, tá? Então, sempre vejam todo o vídeo, yeah? Então, antes de reclamar e dizer, eu não vi exemplo nenhum aí, yeah? Então, sempre vejam o vídeo todo, porque eu sempre trago bastante exemplos e tento o mais abrangente explicar, né? Então, é importante sempre olhar o todo, né? Good. Se eu, por exemplo, falar no perfect, yeah, que é o modo verbal, né, remetendo assim ao passado mais próximo, se eu disser, por exemplo, se eu contar para uma amiga, ich bin in Deutschland gewesen, ich bin in Deutschland gewesen, não tá errado se eu falar isso. Mas até eu falar essa frase, né, a pessoa de repente já mudou de assunto, já foi embora, veja, no alemão, a gente sempre fala muito rápido, né? Troca de mensagens muito rápidas. Então, é muito mais rápido dizer ich war in Deutschland. Ich war in Deutschland. E isso independente se eu estou escrevendo e falando. A gente usa o pretérito, né? Que nem eu falei. Normalmente, no nosso dia a dia, mais com os verbos auxiliares, né? Que nem eu falei dos verbos modais e os outros, yeah? Porque é muito mais rápido. Então, se eu, por exemplo, falar ich bin in der Schule gewesen. Ich bin in der Schule gewesen. Essa frase é longa, ja? É muito mais fácil e rápido dizer ich war in der Schule. Ich war in der Schule. Então, essas frases ainda são básicas que eu estou falando. A partir do momento que nós pegarmos, né, junto verbos modais e outras estruturas um pouco mais complexas que tem verbo modal e ainda um outro junto, né? Então, se eu, por exemplo, disser ich will heute spazieren gehen, no presente, mas eu contar, né, que eu hoje de manhã queria ter ido passear, né, queria ter ido, não sei se isso não está certo também falar português, mas enfim, eu ensino aqui o alemão, né, mas vocês entenderam, né, então se eu quiser falar isso em alemão, nós acabamos usando o verbo modal no pretérito, até porque nós estudamos isso daí, né, vocês já estudam isso daí no A2, né, os verbos modais no pretérito, como que nós usamos eles. Daí só depois no B1 que se estuda como que formamos aí essa questão com o perfect Satz também, ja? Então, eu iria dizer, né, nós dizemos, ich wollte, por exemplo, heute Morgen spazieren gehen. Nós temos aqui três verbos já. E entenda por que daí fica mais fácil usar com o pretérito, porque nós teríamos 4 verbos no perfect. Resumindo, né? Então, não é errado usar o perfect no dia a dia, tá? Todo mundo vai entender, isso está completamente... Isso é aceitável, obviamente, já? Mas entenda o que os alemães fazem. Entenda o que é a cultura alemã, já? Então, não estranhe. Muitos alunos falam, professor, mas por que eu estava lá ontem com uma pessoa e ela me contou o que ela tinha acabado de fazer no pretérito? Hã? Então, nós precisamos entender, né, essa questão da cultura, que principalmente quando a gente então usa verbos auxiliares, o haben, o war e os verbos modais e outros, né, a mais nesse sentido, nós vamos acabar então usando o pretérito justamente por causa da agilidade, né? Muito mais fácil também e muito mais rápido dizer uma frase no pretérito, beleza? Então,
entendam, né, essa questão da cultura também, né, e como que se fala na rua para vocês não ficarem perdidos, certo?